O tema deste trimestre é a Igreja dos Gentios. Mas, resumindo, na verdade é um estudo do livro de Atos, a partir do capítulo 13. Quem olhou a revista pôde perceber cada lição acompanhando os capítulos principais do livro de Atos, a partir de Atos 13, né? Convidamos os irmãos que estejam lá fora para entrar, como eu disse. Não há agora nenhum assunto mais importante do que sentar e aprender a palavra. E classes a partir de 12 anos, todos juntos, porque é o domingo de ceia. Amém, amados? A lição de hoje, a primeira lição. Obrigado, amado. A lição de hoje, para aqueles que não têm a revista, Atos capítulo 13, do 1 ao 12. Atos capítulo 13, do 1 ao 12. Texto áureo diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Verdade prática: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Atos 13, do 1 ao 12, eu convido a amada igreja a nós irmos alternando. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos. Então, uma conversa lá fora, exagerada, já pedi uma vez. O obreiro me ajuda. Essas coisas não gostam de ficar em gravação, não, mas. E os amados lerão o versículo 12. É para estar aqui dentro, né? Exceto os dois obreiros da portaria. E a classe das crianças que está na sala. Vamos ler alto quando for você estar, para que saia também na gravação. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Os irmãos. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Querem que eu dê o microfone também, não? Cinco, né? E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, Barnabé, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo,
varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas exigia-lhes enigmas e cantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé, propomos. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho de diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de derrubar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ferirá, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava quem guiasse pela mão. Então, Romão, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia. Senhor, a ti a honra, a glória, a louvor e a adoração. Somente a ti. Direciona-nos para que possamos dar passos firmes e concretos no estudo da tua palavra. E nada seja contrária à manifestação da tua palavra, Senhor. Para honra e glória unicamente do nome do teu Filho Jesus. Oramos na intercessão do teu Santo Espírito. E em nome de Jesus Cristo, a igreja diga comigo. Amém. Amém. Como eu dissera, a lição de hoje tem o propósito de estudar sobre a igreja dos gentios. Ela, de fato, é um estudo muito maravilhoso, porque o livro de Atos é um livro maravilhoso. Na verdade, é um estudo do livro de Atos, a partir do capítulo 13. Então, cada lição é de Atos 13 até o final do seu assunto, analisando os capítulos principais do livro de Atos. Então, irmãos, nós estimulamos os irmãos primeiro. Vocês já estão lendo a Bíblia, é maravilhoso, continuemos. Mas eu aconselho vocês, a nós, lermos o livro de Atos, amém? Este trimestre. Não só a partir do 13, leia do início. Vai acompanhando o capítulo 13, 14 em diante. Então leia Atos. Junto com o que você está lendo, tenho certeza que você vai amar ler de novo. E se não leu, vai amar ler o livro de Atos. É chamado livro porque é um livro. Os evangelhos são os evangelhos, é biografia. E o livro de Atos escrito, quem escreveu Atos? Tem certeza? Lucas, o médico amado, companheiro missionário de Paulo, né? Lucas foi companheiro de missões de Paulo. Você percebe que no livro de Lucas, algumas vezes o autor se manifesta no livro. E nós, imagina que coisa tremenda, alguém escrevendo o texto bíblico e nós, ele está se incluindo ali, ele está junto do contexto, né? Lucas, o médico amado, ele faz uma biografia do apóstolo Paulo como ninguém fez, porque ele foi companheiro de Paulo, mas ele não deu uma preferência a Paulo, né? Os primeiros capítulos, o centro é Pedro, né? O segundo é mais Paulo. Então, já entrando aqui dentro do contexto, na primeira lição, a abertura deste trimestre, é importante analisar que Lucas também escreveu o seu evangelho segundo Lucas, certo? E o interessante é que, como o evangelho de Lucas termina,
o livro de Atos começa. O Evangelho de Lucas termina com Jesus citando a promessa da descida do Espírito Santo, certo? E Atos começa relembrando a promessa da descida do Espírito Santo. Veja o sentido de continuidade. Isso é maravilhoso. Evangelho de Lucas, ele destina a Teófilo. O livro de Atos também destina a Teófilo. Certo? No Evangelho de Lucas, ele, visto que muitos têm empreendido fazer, uma narrativa, estou aqui falando, acerca de tudo que entre nós aconteceu. Ele começa o seu evangelho assim. Não é assim que começa lá Lucas? É coisa maravilhosa, irmãos. Então, é aquilo que se chama de destinatário direto e destinatário indireto. O destinatário direto do evangelho de Lucas é Teófilo. Ó excelentíssimo Teófilo, alguém muito culto e muito importante. É, acima de tudo, o evangelho evangelizador, redundante, informativo, mas também formativo. Aí ele termina o evangelho e depois começa Atos. Só que Atos, ele começa da seguinte maneira: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Qual foi o primeiro tratado? Perfeito, o evangelho. Eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. E eu não vou deixar passar isso aqui em branco, porque eu sempre falo isso aqui. E nesse versículo a ordem dos fatores altera o produto. Lucas não se equivocou quando disse acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. O que Lucas está escrevendo a Teófilo é: Jesus primeiro fazia e depois ensinava, sendo modelo para todos nós. Até o dia que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo. Então, o Evangelho de Lucas narra o que Cristo fez no poder do Espírito. Tanto que não é à toa que, se você abrir a Bíblia rapidamente comigo em Lucas 14, 18, Lucas escreve uma ocasião maravilhosa em que Cristo abre o livro do profeta Isaías, lá na sinagoga, E Jesus lá na sinagoga ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas. Tremendo isso, A ênfase do poder do Espírito. No capítulo 4, versículo 18, Lucas registrou Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lá no final do Evangelho, Lucas narra a promessa da descida do Espírito Santo. No início de Atos, repete a promessa da descida do Espírito Santo. Capítulo 2, narra a descida do Espírito Santo. Aleluia! A ênfase da ação, da obra do Espírito Santo. Por isso que a lição colocou hoje, e a gente ouve isso há muito tempo, que assim como no Evangelho de Lucas é citado que Cristo fez no poder do Espírito Santo, em Atos é narrado aquilo que os apóstolos fizeram na unção do mesmo Espírito Santo, ou aquilo que o Espírito Santo continuou fazendo na vida dos apóstolos, mediante a autoridade de Jesus. Então, irmãos, essa aula introdutória é importante nós relembrarmos isso, colocarmos tudo no seu contexto histórico, na ligação entre Lucas e Atos, na continuidade do que Lucas está escrevendo no livro de Atos dos Apóstolos. Isso é maravilhoso. Então o Senhor
cumpriu a promessa do seu glorioso, do derramamento do seu glorioso Espírito. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8 é um versículo muito estratégico no livro de Atos. Aquilo que eu ouvi uma vez Patrick dizendo no culto missionário aqui, e ele por sua vez ouviu de um missionário, que Atos 1:8, um braço indica o que ia receber e o outro para que ia receber. Receber o quê? Poder. Para quê? Para ser testemunha. Propósito central. É bom receber poder para a glória descer no culto, descer na igreja, mas o que receber? Para que receber? Glória a Deus. Recebereis poder. Para quê? E ser-me-eis testemunhas. Aí o livro de Atos narra o evangelho pregado em Jerusalém, os primeiros capítulos. Depois narra, capítulo 8, Samaria, Judéia. Só que na lição deste trimestre, cumpre-se dentro do contexto geográfico da época, ou seja, nos limites do Mediterrâneo, os confins da terra. Então, veja o doutor e historiador Lucas, Atos 1:8. Recebereis poder para quê? Para ser testemunha. Jerusalém é citado em Atos. Judéia, citado em Atos. Samaria, citado em Atos. Confins da terra, obra missionária. É o que a gente vai estudar. Do 13 em diante. No limite do Mediterrâneo, que se tinha na época, os confins da terra. É claro que muita terra ainda faltou ser pregada, mas era no limite que eles tinham. Isso também é maravilhoso, meus irmãos. Atos do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos como figura central, claro, os apóstolos trabalhando, mas nós temos o apóstolo Pedro, uma igreja centrada mais em Jerusalém, embora eles tivessem evangelizado os gentios, embora tivessem que justificar os judeus porque estavam evangelizando os gentios, embora não precisassem ter que justificar, porque Jesus prometeu que seria até os confins da terra, mas Jesus tem paciência com seus discípulos, e Pedro explicou, né? O próprio Pedro, quando desceu sobre ele o lençol das mudanças, quem lembra do lençol das mudanças? Eles entenderam, Pedro entendeu ainda melhor que os gentios também eram alvos do evangelho, e Pedro também pregou para gentios, mas não uma viagem missionária, um trabalho específico de missões com gentios. Então, veja bem, você divide Atos da seguinte maneira: do capítulo 1 ao capítulo 12, cidade central, Jerusalém, apóstolo central, Pedro. Capítulo 13 em diante, o foco central, Antioquia, missões. Apóstolo central, Paulo. Então, do 1 ao 12, Pedro. Do 13 em diante, Paulo. Foi a revista do terceiro trimestre de 2025. Então, né? Então, irmãos, você mapeia isso aí, tá legal? E a transição, o que é aquilo que eu gosto de chamar de pêndulo de transição, né? Atos 1:12, Pedro. Atos 13 em diante, Paulo. A transição disso é justamente a conversão do apóstolo Paulo, né? Capítulo 9, que vai fazer a transição disso aí, tá legal? Então, é importante mapear isso tudo. Então nós vamos estudar a igreja dos gentios, tendo como Jerusalém um centro doutrinário e Antioquia da Síria, que é a lição de hoje, um centro missionário.
Certo? Então vamos lá. Atos do capítulo 1 ao capítulo 12. Cidade central, Jerusalém. Jerusalém, centro doutrinário. Continuou sendo, mesmo Antioquia tendo sido levantada como igreja missionária. Certo? Jerusalém, centro doutrinário. Atos do 1 ao 12, o centro é Jerusalém. Personagem principal, o apóstolo Pedro. Atos 13 em diante, Antioquia é a cidade central, centro missionário. Antioquia, igreja missionária. Beleza até aí? Atos de 1 a 12. Qual é a igreja que é citada, central? Jerusalém. Jerusalém é um centro doutrinário. Principal apóstolo citado. É isso aí. Tá? Jerusalém, centro doutrinário. E a principal igreja citada de 1 a 12 é centro doutrinário e Pedro citado. De 13 em diante, a igreja missionária em Antioquia. E o personagem central é o apóstolo Paulo. Outra informação importante nessa primeira lição do trimestre, que não vai ser citado nas outras lições. Isso, por exemplo, foi importante ter falado, que não vai ser repetido nas outras lições. A relação Barnabé e Paulo, que eu falo aqui há muito tempo, ela tem uma importância muito grande. Barnabé, irmãos, sempre teve um significado. Barnabé era um homem de Deus, um homem bondoso, um homem cheio de fervor, de fé no Espírito Santo, generoso, mas não era perfeito, também falhou. Embora existam alguns teólogos que acham que o radical ali foi Paulo, eu prefiro crer na narração de Lucas, no texto de Lucas. E Lucas colocou ali como sendo precipitação, e eu coloco entre aspas, porque não existe excesso de bondade. Bondade é bondade, é um coloquismo meu, né? De Barnabé com seu parente João Marcos. Mas Barnabé era um homem bondoso, cheio de Deus, acreditava nas pessoas, investia nas pessoas. E Barnabé teve uma função muito importante na vida e no ministério de Paulo. Quando Paulo se converte a Cristo, os irmãos ficaram preocupados se realmente Paulo tinha se convertido. Diz lá Atos 9, 26, tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Até eu, irmão, não vou aqui falar mal deles, não. O cara perseguia, consentiu na morte de Estevão, o cara era mal à beça. Os discípulos ficaram preocupados. Será que esse cara se converteu mesmo, né, pastor? Ou é X9? Não é verdade? Eu acho que esse cara é X9 dos romanos aqui. Ou da sinagoga dos judeus, que era um judeu fervoroso. Só que alguém acreditou nele. Sabe quem foi? Versículo 27. Então Barnabé. Deus sempre levanta alguém que vai acreditar. Deus sempre levanta alguém que vai estender as mãos. Deus sempre levanta alguém que vai enxergar a visão. Deus sempre levanta alguém que vai abençoar. Quem crê nisso? Uma limitação honesta dos discípulos, né? O cara era perseguidor, mas no meio daquilo, então, sempre tem um então na Bíblia que muda o contexto do capítulo, né? Esse então já faz o sermão. Você pode colocar, então Barnabé prega. Então Barnabé, tomando consigo, aleluia, o levou aos apóstolos. Ou seja, Barnabé também não foi egoísta, ele pega Paulo, acredita em Paulo e de forma obediente leva aos líderes, certo? Apóstolos aqui, ó, esse cara se converteu mesmo, irmãos. Ele mudou de vida. Talvez alguém duvide, já tentou tantas vezes? Será que vai firmar mesmo?
Será que Jesus fez a obra? Fique tranquilo, Deus vai levantar um Barnabé. E vai dizer: eu acredito, não vou te deixar sozinho, vem cá, você não vai voltar mais não, porque a gente vai caminhar junto. Glória a Deus. Vem cá, não volta mais não, você vai ficar lá no caminho do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Que coisa tremenda. Esse Barnabé é um cara bom, né? Pegou, era o seu nome, Barnabé. Então, meus amados, lá estava. Barnabé acreditou, pegou Paulo, levou para obediência, viu? Levou para os apóstolos. E lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente o nome de Jesus. Aí agora é lindo. Assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Dá vontade de falar isso aqui, mas não tem tempo, tem que falar outras coisas. O versículo 27 diz: então Barnabé, no 28, assim andava com eles, para que se cumprisse na vida de Paulo, assim andava com eles. Então veio Barnabé. Glória a Jesus. Barnabé acreditou na conversão de Paulo. Barnabé investiu no crescimento do ministério de Paulo. Veja lá em Atos capítulo 13. Não, 13 não, 11, olha só que lindo. Atos 11, a partir do 21. Não está na lição de hoje, mas está no contexto. Atos 11, 21. Beleza? E a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé a Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava. O qual, óculos, irmãos, eu estou resistindo. Eu estou errado, ele falando isso, eu estou errado, perdão. Vocês falam: pastor, coloca óculos. Vocês vão ver, tá? Ainda. Quem querer descer? O qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Então, primeiro, Barnabé foi canal de bênção na vida de Paulo, acreditando na sua conversão e apresentando Paulo aos apóstolos. Veja, irmãos, Barnabé não teve a mesma envergadura que teve Paulo. Há textos apócrifos que dizem epístolas de Barnabé, né? Mas não foram canonizados. Então, Barnabé não tem livro canônico. Paulo foi o maior escritor da Bíblia. Mas esse homem foi bênção na vida de Paulo. Cumpra o teu chamado. Abençoe alguém. Deus pode não te levar ao campo missionário, mas você pode abençoar alguém que vá. Investir em alguém, acreditar em alguém. Tem pessoas que Deus levanta para acreditar nos outros, na vida, para abençoar. Não, acredito, Jesus vai transformar assim. A tua obra é completa, eu não vou te abandonar. Glória a Deus. Isso é dom, irmãos, é dom na igreja. E a igreja precisa de pessoas assim. Talvez não vai subir no púlpito para pregar um sermão, mas vai estender a mão a alguém que está quase desviando.
E o mundo das trevas está assim, está vendo? Ele não firma nunca. Em nome de Jesus, que na DCM, quem entrar aqui, não importa quantas vezes tenha tentado se firmar ou se converter, que encontre Barnabés aqui, que seja um canal de firmeza. Que estendam as mãos e digam, não, você não sabe. Tamo junto. Você pode glorificar o Senhor? Tamo junto. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E Barnabé, além de acreditar na conversão de Paulo, investiu no seu ministério. Eu sempre gosto de dizer, é claro que Paulo já estava fazendo a obra, ele não estava parado. Mas eu gosto sempre de dizer que a igreja, os apóstolos de Jerusalém souberam da igreja de Antioquia, que não foi fundada por judeus, porque os judeus lá só pregavam para judeu, mas os chipres sirenenses, né, pregaram para os de Antioquia, e nasceu uma igreja. Aí chegou aos ouvidos dos apóstolos, vamos lá levar um obreiro para dirigir a congregação lá em Antioquia? Vão pegar um obreiro? Barnabé, vá lá em Antioquia. Aí Barnabé foi lá. Aí chegou Paulo, tem uma obra lá novinha, maravilhosa, a igreja crescendo lá. Vamos lá para Antioquia comigo? Jerusalém, a escala é muito longa. Eu sempre brinco dizendo isso. Jerusalém, a escala de pregar e dirigir é muito larga, né? Tem muito apóstolo em Jerusalém. Vamos lá para Antioquia comigo? Foram os dois. Observe que há uma liderança em Barnabé. É natural, porque Barnabé era um crente mais antigo, certo? Amém. Barnabé acreditou em Paulo, levou Paulo para os apóstolos. Barnabé, quando Barnabé foi chamado para fazer missões, quando foi missões? Claro! Quando Barnabé foi chamado para fazer missões em Antioquia, Paulo, vamos lá comigo dirigir a igreja? Vamos lá, Paulo, comigo. Foi lá. Então eu sempre digo que tem 3 fases na fase desses colegas obreiros, e que todos estão sujeitos. Eu falo isso em igreja, em convenção. Primeiro é Paulo e Barnabé. Não, Barnabé e Paulo. É natural, porque Barnabé era mais antigo. Primeiro é Barnabé e Paulo. Aí quando você lê lição de hoje, capítulo 13 em diante, você percebe que naturalmente o Espírito Santo vai dando um protagonismo a Paulo, né? Ele naturalmente vai assumindo a liderança. Foi obra de Deus, mas parece que Barnabé teve um pouco de dificuldade com isso. Eu sou da linha teológica que pensa assim, embora tem outros que pensem que foi exagero de Paulo. Não, eu vou pela linha do que está escrito. Primeiro foi Barnabé e Paulo. Aí Deus naturalmente fez assim, ó, trocou. Agora é Paulo e Barnabé. Você percebe na leitura que não é apenas uma interpretação subjetiva de quem está escrevendo. Eu já vi teólogo falando isso. Como Lucas era mais próximo de Paulo, ele deu um protagonismo à versão de Paulo. Ele deu razão. Não, eu vou pelo texto. O texto é canônico e o texto diz como foi a ordem da viagem missionária e quem assumiu o protagonismo do campo missionário, quem assumiu o protagonismo da fundação da igreja. Amém? O texto é claro, quem assumiu o protagonismo de dirigir, de quem vai ficar, quem vai sair, foi Paulo. Então foi primeiro, repita comigo se quiser e puder, Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Aí o Espírito Santo fez assim, agora virou, agora é Paulo e Barnabé. Repita comigo, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Até que chega aquela passagem que na segunda viagem missionária, Paulo interpretou que João Marcos não estava com preparo ainda de maturidade para continuar na viagem, porque ele não continuou como era para continuar naquele momento. E Paulo disse, João Marcos não vai nessa não, Barnabé. Barnabé, não, João Marcos vai, vamos dar uma chance. Aí que eu falo, isso aí é um coloquismo, não existe excesso de bondade. Bondade nunca é excesso, é um coloquismo. O excesso de bondade de Barnabé, não, vamos dar uma chance. Não, missões não dá para esse tipo de coisa, não. Já é batalha, já é fogo cruzado. João Marcos tem que ficar agora.
Diz a Bíblia que houve uma pequena discussão entre eles, né? Foi assim: meu amado irmão, querido, meu amado e precioso Barnabé, não vou levar nosso querido irmão João Marcos. Amado e precioso Paulo, irmão em Cristo, guerreiro do Senhor, pedra viva eleita, leva João Marcos. Barnabé, gosto muito, amo-te muito, meu amado. Deixa eu te dar um abraço. Mas não vai. Vai sim, amado. Dá dedinho. Foi assim? Eu gosto que a Bíblia não esconde essas coisas não. Tem gente que quer criar um estereótipo de espiritualidade naquilo que você acha que tem que ser. O pastor verdadeiro é aquele que você acha que tem que ser. O pastor bom é aquele que é o meu modelo de pastor. Ou o líder é aquele que é o meu estereótipo. Se não é o meu estereótipo, não serve. Não é por aí não, meu filho. E Paulo é muito radical, viu? A Bíblia diz que houve tal desavença entre eles, quer dizer que o negócio ficou feio. A expressão é tal desavença, separaram um do outro. No momento, separaram. Não vai, não. Ele vai, então não vai, então tá. Ué, não foi o que o texto disse? É claro, irmão, não ficou raiz de amargura, nada disso. Não ficou não, mas foi pontual. Foi sobre a decisão do que iria fazer. Não estou falando que houve ira, raiz de nada disso. Estou falando que houve uma desavença de opiniões. De tal maneira que se separaram um do outro. Isso é bom acontecer, porque a Bíblia relata. Aí diz a Bíblia que Paulo continua sua viagem missionária, encomendado pelo Espírito e os irmãos. Aí você não vê tanto citar Barnabé. Aí tem a minha teológica que diz: não, mas é Lucas que está escrevendo. Se Lucas que está escrevendo, ele está narrando só biograficamente. Mas fato é que os dois continuaram sendo homens de Deus, usados pelo Senhor. Isso foi estudado no ano passado. Continuaram aprovados pelo Senhor e fazendo a obra do Senhor. Certo? E depois Paulo, quando entendeu que Marcos estava maduro, preparado, ele diz: trazei-me lá em Timóteo a João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Certo? É importante também narrar isso. E amadureceu tanto que ele é o autor do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Então, irmãos, mas nesse momento aí, você tem a terceira fase desses dois colegas de ministério. É Paulo sem Barnabé. Então a primeira você teve Barnabé e Paulo. A segunda você teve Paulo e Barnabé. E a terceira você tem Paulo sem Barnabé. Isso tudo é possível na obra de Deus. Os que aqui sempre andam juntos o tempo todo. Mas aconteceu na vida desses dois colegas. Barnabé investiu em Paulo. Barnabé levou Paulo para os discípulos. Barnabé trouxe Paulo para Antioquia. E outra coisa, você percebe, vem comigo aqui, abre tua Bíblia aí, Atos capítulo 11, acompanha comigo a partir do 19, está aberta a tua Bíblia? Atos 11, 19, aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns síprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, ou seja, aos gentios, anunciando o Senhor Jesus. Tem muita coisa boa aqui que eu não quero pular. Primeiro,
Atos 19. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão. Quem perseguiu Estevão? Foi o protagonista, né? Paulo. Paulo, Saulo, é uma questão de tradução de nome. Né? Foi Paulo. Eu acho tão interessante que esse homem, mesmo sem saber, já estava contribuindo para missões. Porque a intenção dele era perseguir para que não crescesse. Mas os que foram dispersos por causa da perseguição foram e pregaram o Evangelho. Esse camarada já nasceu para ser missionário, né? Mesmo sem saber, já estava contribuindo. Aí aquilo que os missionários gostam de dizer, para que se cumprisse Atos 1:8, o Senhor permitiu Atos 8:1. Vou repetir. Para que se cumprisse Atos 1:8, o Senhor permitiu Atos 8:1. O que diz Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Preste atenção. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até... Eles não foram logo, ficaram só em Jerusalém. Poder desceu, culto maravilhoso, Pentecostes. Quer coisa melhor do que ficar na matriz de Jerusalém? Um domingo dirigia Pedro, pregava Mateus, estava tudo ali, não foram. Agora vamos a Atos 8:1, vamos lá, Atos 8:1. Atos 8:1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja, que estava onde? Vamos lá, irmãos, estava onde? Estava onde? Jerusalém. Você vai falar nessa altura aí, quando o Brasil fizer o gol contra a Noruega? Estava onde? Jerusalém. Mas Jesus disse para ficar só em Jerusalém? Não. Disse para ser testemunha onde? Jerusalém, Judéia, Samaria. Mas eles estavam só onde? Olha que interessante. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por que região? Entenderam? Entenderam? A promessa do poder foi para ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria. Eles travaram onde? Isso, travaram onde? Entre Jerusalém e Judéia e Samaria, o que aconteceu? Grande perseguição. Para que eles obedecessem Judéia e Samaria. Claro, Atos 13 em diante, confins da terra, dentro do limite do Mediterrâneo. Aleluia. Que tremendo, né? Jesus fala, dá uma ordem à igreja, ó, Jerusalém, Judéia, Samaria. Poder desceu. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eita, ninguém quer sair de Jerusalém. Jerusalém, grande perseguição. Judéia, Samaria. Será que Deus tem que permitir algumas coisas acontecerem na nossa vida para que cumpramos o propósito dele? A DCM, cumpramos o propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, cumpra o propósito de Deus. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Voltemos lá para Atos 11. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia,
não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Gentio evangelizando gentio. Gentio fazendo missões para gentio. Porque judeu não estava entendendo direito. Mas nosso Jesus é paciente. Aleluia. E a mão do Senhor era com eles e grande número se converteu. Aí chega a notícia a Jerusalém, como eu disse, e eles enviam Barnabé. Quando você lê os outros versículos, você percebe que os primeiros dias da igreja de Antioquia tinha carinha de Barnabé. Palavra, a igreja filantrópica. A Bíblia diz lá em Atos 4 que Barnabé pegou seus bens e repartiu entre os irmãos, era filantrópico, gostava de contribuir, acreditava nas pessoas, era generoso. Aí você vê Antioquia, a igreja contribuindo, porque a igreja com carinho do seu pastor, é tão bom essa unidade, a igreja refletindo a visão do seu pastor. Assim como Jerusalém, não estou dizendo que Pedro era o pastor presidente, muito menos Papa, que a igreja não teve Papa, nunca teve Papa. Mas quem diz que não havia uma liderança petrina não está sendo legítimo. É legítimo que havia uma liderança petrina. Não estou dizendo que é pastor presidente, não. Mas havia uma influência petrina. A Bíblia não cita as pessoas em ordem à toa. Tem gente que quer dizer que pastor presidente era Tiago. Não tinha isso, não, irmão. Era uma comunidade de irmãos primitivos ali. Mas a influência petrina era forte, claro que é. Todas as vezes que cita Pedro com outro, Pedro é citado primeiro. Pode ler Pedro, João, Pedro, Tiago e João, né? Sempre no barquinho, claro, no barquinho, né? Irmão, para nenhum mal intencionado deturpar, não estou dizendo que Pedro era pastor presidente, é que não tinha isso, nem estou dizendo que era papa, porque não era, mas existem extremos. É o extremo da igreja evangélica e o extremo da igreja católica. A igreja católica, por exemplo, foi Maria demais, vira Mariolatria. Aí os evangélicos, com medo disso, têm a tendência de pôr Maria de menos. Às vezes deixam de ler textos riquíssimos sobre Maria. Maria é um exemplo para as mulheres, é ou não é? É um exemplo para mim. Seguidor do ensinamento dessa mulher maravilhosa, Maria, mãe de Jesus, é um modelo para mim. É a mesma coisa. O católico tem a tendência de pôr Pedro demais. Aí o evangélico, com medo de transformar em papa, põe Pedro de menos. O cara era um líder influente, claro que era. Era um apóstolo estratégico. E é isso mesmo, não tem outra coisa não. Era um apóstolo influente importante, né? Agora, Jerusalém tinha carinha de Pedro. Tinha, e tinha mesmo. Pedro tinha um pouco de dificuldade com o gentio. Jerusalém também teve. Antioquia tinha um pouco a carinha de Barnabé. E tinha mesmo. É interessante. Agora, por isso que você vê lá, nessas três fases desses homens. Primeiro, Barnabé e Paulo. Aí quando chega a viagem de 13, o Espírito Santo faz isso. Ó. Agora o líder é Paulo. Paulo e Barnabé. Você percebe esse protagonismo na viagem. Barnabé não entendeu. Aí foi a terceira fase. Paulo sem Barnabé. Interessante isso, né? Visto isso tudo, irmãos, a igreja de Antioquia, ela nos ensina algumas características muito importantes que nós precisamos de ter. E a DCM precisa ter. Mantenha sua igreja. Mantenha sua Bíblia aberta em Atos 11, por favor. Versículo 20. Ora, havia, porém, entre eles alguns
cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, aleluia. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Aleluia. Versículo 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Primeira característica de Antioquia: passaram por uma conversão genuína. Aleluia. Passaram por uma conversão verdadeira. Não existe igreja verdadeiramente missionária se não tiver nela crentes que passaram por uma verdadeira conversão. Como eu posso ser testemunha de quem eu não conheço? Como eu posso anunciar de quem eu não experimentei? Não é? Como eu posso fazer isso? Eles passaram por uma conversão genuína e grande número se converteu ao Senhor. Uma igreja missionária será composta por membros que tiveram uma experiência genuína com o Senhor. Não são cristãos nominais. A igreja tem que acolher, a igreja tem que abraçar, a igreja não pode abandonar, mas cargos estratégicos não podem ser ocupados por pessoas que não mostram frutos de uma verdadeira conversão, porque vai estar colocando em risco a própria obra do Senhor. Senão vai interpretar de maneira humana, racional, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu estava lendo essa revista, eu encontrei duas palavras que têm sido ditas durante muitos dias nessa igreja: obediência e unidade. Essas duas palavras estão nessa lição de hoje. Leia, quem não leu. Obediência e unidade estão na lição de hoje. Eu acho obediência e unidade. Eu preguei sobre isso. O pregador no seminário de missões pregou sobre isso. A lição de hoje fala sobre isso. Conversão genuína. Repita comigo se quiser: conversão genuína. Conversão genuína. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Continuando. E achando Paulo, o levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Segunda característica: igreja com ensino da palavra. Imagina uma igreja que tem Barnabé e Paulo o ano inteiro doutrinando. Palavra, 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 palavra. O ano inteiro, palavra, 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 palavra. Palavra, 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 palavra. Palavra, 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 palavra. Cansou? Eu não. Palavra, 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 palavra. Um ano. O texto diz: o ano inteiro ensinaram. O que é ensinar? Abre ali. Ensinar. Se tem alguém ensinando, tem alguém aprendendo. Igreja verdadeiramente frutífera, missionária, é a igreja que passa por uma conversão genuína, primeiro tópico. Segundo, prioriza a palavra. Não vai me convencer nunca. Os modelos de igrejas avivadas no texto bíblico e na história da igreja, todas passaram por prioridade no ensino da palavra. Aleluia. Todas.
Você tem que agradecer a Deus se tem um pastor chato que fala culto de ensino terça-feira. E não ficar... Vai catar coquinho? Te amo. Tem que agradecer a Deus se tiver um pastor. Escola dominical. Eu estou muito bonzinho. Na época do pastor Laurindo com ele aqui, não participava nem de departamento. Equipe de louvor! Para ministrar louvor aqui na frente, terça-feira, a menos que não pudesse, naquele momento, naquela hora, bate canal, bate hora, aí não pode, né? Está no seu plantão, escola dominical, pré-requisito, ser obreiro, culto de ensino. Escola dominical é pré-requisito, sabe o que é pré-requisito? Não conheço igreja avivada sem prioridade ao estudo da palavra do Senhor. Pastor Antônio Gilberto disse, saudosa memória, uma igreja que não tem pelo menos 70% dos seus membros ativos na escola dominical, uma igreja fraca. Vai discutir com ele? Culto de ensino é importante por quê? Porque é o dia do ensinamento pastoral. A responsabilidade é dele ou a quem ele confiar. Porque o pastor e colegas meus, muitos falam isso, experientes, culto de ensino é coisa para o pastor da igreja e a quem ele confiar. Não é isso? Que é o representante do pastor. Não tem argumento, irmão. Não tem argumento, né? Não tem argumento. Na minha época do louvor, a gente cantava digno és tu. Quem lembra dessa? Senhor, digno. Para cantar um desse aqui, culto de ensino, escola dominical, jejum, oração e muito ensaio de vocal. Instrumental. Glória a Deus, nós temos uma excelente equipe aqui. Fico todo orgulhoso com as notas que fazem com o vocal. Eu fico orgulhoso. Não pode perder, amém? E unidade, unidade. Quem lida com louvor não murmura contra o pastor. Quem canta com a igreja, já leram alguns 4, isso aqui é o dia do pastor, é isso aqui, é terça-feira, já vem cear, pode deixar. Está cantando com a igreja, como aqueles 4 seres viventes que influenciam. Começa o louvor deles, vai passando para os anjos, para toda a criatura. Quem ministra louvor está sendo canal de unidade para a adoração a Deus. Unidade da igreja em adoração a Deus. Como é que pode alguém ministrando com louvor, sendo contra o pastor da igreja, falando mal do pastor da igreja? Já está reprovado. Lidera um grupo de louvor, botando a igreja contra o pastor, botando o grupo contra o pastor, já está reprovado. Em nome de Jesus, não tem isso aqui na BCM, não. Amém. Né? Unidade. É assim que tem que ser. Glória a Deus. Palavra, o ano inteiro palavra. O ano inteiro palavra. Glória a Deus que nós já estamos estudando texto bíblico aqui há um tempo e glória a Deus pela palavra. Então, primeiro, conversão genuína. Segundo, palavra. Tem mais. Versículo B, 26b. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Uma igreja identificada com Cristo. Uma igreja que parecia com Cristo. Já dei 3 tópicos, além dos outros de trás. Estou falando de Antioquia. Primeiro, conversão genuína, certo? Amém. Segundo, igreja de palavra. Estudo da palavra. Terceiro, igreja identificada com Cristo. Parecia com Cristo. Parecer é nascido dele. Quando a Sofia era menorzinha, falaram que era o Cláudio em miniatura. Rostinho de Cláudio.
Parecia, né, irmãos? Só que agora, quando veio, dizem que está parecendo mais com a Raquel, eu perdi o monopólio. Fico um pouco ferido, mas suporto. Com amor. Em amor. Mas é verdade. Por que parece? Porque é nascido dele. Parece. Não tem como dizer que não parece. Irmãos, imagina isso. Primeira vez na história da igreja. Primeira vez na história da igreja que os discípulos foram chamados cristãos foi nessa igreja. Que vocês vão estudar durante esse trimestre. Primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Primeira! Pastor Laurino sempre diz cristão, você mais Cristo, cristão. Não é isso que quem foi batizado e aprendeu no catecúmenos sempre aprende desde a época do pastor Laurino? Cristo mais você igual a cristão, parecer, se identifica. Paulo fala que Moisés, com o rosto coberto, viu a glória do Senhor, não suportou, mas nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? A glória do Pai em Cristo, a glória de Cristo em nós, e essa glória é vista no mundo. Se o mundo vir, está certo o termo, né? Cristo em nós, não é isso? Vocês estão pensando, é vir ou vir, né? Vamos falar olhar? Se Cristo contemplar, amém. Se o mundo contemplar a glória de Cristo em nós, eles verão a glória do Pai. Amém. Vou repetir. Se o mundo contemplar a glória de Cristo em nós, verá a glória do Pai. Se o mundo contemplar a glória de Cristo em nós, verá a glória do Pai. Olharam para Antioquia e falaram, lembra Cristo. Olharam para os irmãos de Antioquia e lembra Jesus. Não sei se foi, me corrijam, missionário Mao Tse Tung. Não, Mao Tse Tung não é missionário, é perseguidor. Aquele da Apóstolo dos Pés Sangrentos na China, Sun Datsun. Sun Datsun. É o nome dele, Sun Datsun. Conta no livro que ele foi visitar uma irmã que não o conhecia pessoalmente. Ele foi lá na irmã visitar. Aí a mãe diz ao filho, vai lá ver quem é. Aí o filho responde, mãe, eu não sei, mas pelo que a senhora fala, acho que é Jesus Cristo. Uma igreja identificada a Cristo. Primeira característica, uma conversão genuína. Seja qual for a hora que a trombeta soar, mais importante do que ter cargos na igreja é ter passado por uma conversão genuína. Segundo, uma igreja firmada na palavra, o estudo da palavra. Terceiro, uma igreja identificada com Cristo. Outra característica, versículo 27. Naqueles dias desceram um profeta de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o qual aconteceu no tempo de Cláudio, o imperador, né? Era uma igreja que dava ouvidos aos dons espirituais, que tinha manifestação de dons. Naqueles dias desceram profetas. Esses profetas eram dom espiritual, porque dava a entender pelo Espírito, foram revelados que haveria fome. E você vê pelo contexto que vai ser no próximo tópico, que eles acreditaram na profecia. Então essa igreja, além de ter palavra, tinha dom espiritual.
Essa igreja, além da palavra, tinha mistério. Essa igreja, além da palavra, tinha profeta. E era uma igreja que acreditava em dom de profecia. Você lê pelo contexto que era revelação. Deus está me revelando que vai acontecer isso, isso, isso. Eles acreditaram, tanto que separaram o alimento. Então era uma igreja que tinha dom espiritual. Isso significa poder na igreja. E segundo, acreditavam nos dons espirituais. Ei, não esqueça, nós somos uma igreja pentecostal. Não esqueça, não é porque existe profetada que eu vou deixar de crer em profecia. Não é porque existe meninice que eu vou deixar de crer no batismo com o Espírito Santo. Não é porque tem gente que não tem maturidade que eu vou deixar de buscar batismo com o Espírito Santo. Não é normal numa Assembleia de Deus passar o ano inteiro e ninguém ser batizado com o Espírito Santo. Não se conforme com isso. Obreiro tem que ser batizado com o Espírito Santo. Foi assim que a Assembleia de Deus começou. Foi assim que a igreja primitiva começou. Quem crê que Jesus continua batizando com o Espírito Santo? Quem crê que o dom continua sendo falado em outra, que a evidência continua sendo falada em outras línguas? Quem crê que dons podem ser manifestados hoje na ceia? Quem crê que Jesus cura? Quem crê que discernimento de espírito? Variedade de línguas? Tem que crer, nós somos pentecostais, irmãos. Não tem atrito teológico, não, é isso e ponto. Sempre cremos assim, ponto. A Assembleia de Deus começou assim. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e leva para o céu. Glória a Jesus. E como sabe que foi batizado com o Espírito Santo? Se falar em outras línguas, ponto. É isso. E o batismo com o Espírito Santo é acompanhado com manifestações de dons espirituais. É isso que nós cremos. Aleluia. E o Senhor ainda usa em profecia? Amém. Ele usa, irmãos. Ele não mudou. A igreja de Antioquia valorizava os dons espirituais. A DCM tem que ter essa característica. Pastor, não vai para a ceia? Não vou, mas preciso ouvir isso aqui primeiro. Essa igreja, para ser verdadeiramente missionária, tem que ter adolescentes, crianças, jovens, adultos que passaram por uma verdadeira conversão. Glória! Como é que sabe? Pelo fruto se conhece a árvore. Eu sempre falo, por mais que a mangueira queira dar laranja, nunca vai dar, porque ela é mangueira. Nunca vai dar amêndoa. Da mesma maneira, o crente vai produzir bons frutos se não teve mudança de vida. Está enganando a quem? A vida muda. Tem santificação. A vida é diferente, o namoro é diferente, o testemunho é diferente. Uma igreja avivada terá essa característica. Segundo, prioriza o estudo da palavra, o ensino da palavra. Outra, se identifica com Cristo, parece com Cristo. Já estou no quarto. Quarto, valoriza os dons espirituais. Está uma igreja linda hoje, como eu estou feliz com isso. Mas existem dons espirituais para serem distribuídos na igreja. É a igreja que precisa. Sabia que a igreja precisa dos dons? Precisa ou não precisa? Para a sua edificação, exortação, consolação, precisa dos dons espirituais. Fica com vergonha não. Não sou contra você dar uma rodada não, meu negócio é como vai fazer, com que propósito. Se vai ser por puro meninice, mas se o poder entrar mesmo e falar, oh glória, se me pegar, acabo junto. Mas se for verdadeiro, amém? Não é isso? Se for verdadeiro. Outra coisa, não é a altura do glória não. Né? A gente fala, glória a Deus, mas está cheio. Né? Mas fala, glória a Deus. Né?
Não é como? O Senhor está aqui? Não. A Bíblia diz que no seu templo tudo diz. Glória. E no seu templo tudo diz. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Outra característica de uma igreja generosa. E levantando-se um deles de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar cada um, conforme as suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Era uma igreja generosa, uma igreja que contribuía, que cooperava. Não precisava Barnabé e Paulo falar meia hora implorando: irmão, a primícia, irmão, o dízimo, né, Gustavo? Irmão, a oferta, meu Deus. Uma conversão genuína. Não, vamos cooperar, vamos fazer algo, vamos. Está precisando o quê? Vamos fazer. Primícia, vamos lá. Oferta, vamos lá. Dízimo, vamos lá, vamos fazer a obra do Senhor. Era uma igreja que cooperava, igreja cooperadora. Sabe que é uma coisa espiritual? Quando a igreja trava muito, coisas simples não consegue, coisa simples trava, e o inimigo tem sempre argumentos, não consegue, não trava, não coopera, não faz. Mas uma igreja com uma conversão genuína, uma igreja com visão realmente missionária, vai ter um coração generoso, aberto, vai contribuir, vai fazer a obra do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Esse é o perfil dessa igreja. Esse é o perfil da igreja missionária. Bendito seja o nome do Senhor. Em Atos 13, para enviar esses homens, primeiro, Deus chama quem já está fazendo a obra. Atos 13. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Já estavam fazendo a obra, não estavam parados de braços cruzados. Você está fazendo a obra? Parabéns, Deus tem coisas maiores para você. Não está fazendo, comece a fazer. É o mandamento do Senhor. Eles já ministravam, já faziam. Segundo, não impuseram precipitadamente a mão, depois de orarem e jejuarem. A palavra de Deus diz: a ninguém impõe precipitadamente as mãos, depois de jejuarem e orarem. Nós temos que ter muito cuidado para aqueles que formos colocar na direção de obra, para aqueles que vamos chamar para obreiros, para aqueles que, mesmo acertando, a gente está sujeito aos momentos difíceis. Depois de jejuarem e orarem. É isso? Meu irmão tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: tem certeza? Espera mais um pouco. Não é acomodação não, mas eu gosto dessa frase. Tem certeza? Espera mais um pouco. Agora, essa eu sempre falo. Ação sem oração é precipitação. Agora, oração sem ação gera acomodação. E ação depois da oração gera provisão. Depois de orarem e jejuarem. Glória a Deus. Aleluia. Separai-me a Barnabé e Paulo. Lhes impuseram as mãos, e eu encerro aqui. Vai com a bênção. Não coloca a mão na própria cabeça. Não dá jeitinho. Não maqueia. Não ludibria. Sabe? Não divide.
não faz rebelião. Não. Depois de jejuar e orar, aí eles lá impuseram as mãos. Ó, meu irmão, quer ter ministério legítimo? Tem que ter uma mão sobre a sua cabeça. Não é qualquer mão, não, é mão legítima, amém? É mão legítima sobre a tua cabeça. Sempre tem que ter um. Eles impuseram as mãos. Ah, o pastor não me dá oportunidade, vou fazer da minha conta. Vou pregar onde eu quero, não vou dar nem satisfação. Isso é falsa espiritualidade. Quer enganar quem? Falando mal do pastor, criticando do pastor, fazendo por conta própria. Quer enganar quem? Tem que ter uma mão sobre você. E se você congrega, a mão sobre você é o seu pastor e o ministério da sua igreja. Amém? Amém. É o seu pastor e o ministério da sua igreja. Lhes impuseram as mãos. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aprendamos com Antioquia. Aprendamos com Antioquia. Todas essas características maravilhosas. Aleluia. Uma igreja que passou por uma conversão genuína, que priorizava a palavra. Uma igreja identificada a Cristo. Uma igreja que não negligenciava os dons. Uma igreja generosa. Uma igreja cujos missionários foram levantados fazendo a obra. Uma igreja que não se precipitou, jejuou e orou. E missionários que foram com mãos impostas. E fizeram as mãos. Eu acredito é por aí. Antioquia me ensinou hoje. Te ensinou? Amém. É por aí que Deus trabalha. Ficamos de pé em nome de Jesus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu